Eu tô numa maratona, eu tô feliz demais, sabe? Bom dia, pessoal. Bom dia. Um bate-papo assim bem informal hoje, legal, nesse dia de sexta-feira, né? Nós vamos hoje conversar um pouquinho, como eu prometi que eu iria conversar com vários pré-candidatos aqui em Ipameri, mas sem entrar muito na questão propriamente da política. Eu estou falando hoje com um ser humano, com uma pessoa. Nós vamos bater um papo sobre ele, sobre o seu pensamento, o seu modo de ser, não é? Da mesma forma que eu prometi há 2 meses atrás, eu estou cumprindo com todos aqueles que assistem meus vídeos e que leem meus blogs. Bom dia, seu Bartolomeu. Bom dia, Anali. É muito prazer estar falando a você. Eu vejo que você é uma pessoa que tem se preocupado com Ipameri do ponto de vista de estar mostrando para as pessoas os pré-candidatos, as ideias que se tem para Ipameri, as propostas que podem levar a termos uma cidade diferente, uma cidade com uma perspectiva melhor, considerando que, no nosso entendimento, Ipameri pode mais. Pois é, seu Bartolomeu, eu cheguei aqui há 4 anos e eu achei assim, Ipameri a cidade um pouquinho fechada para aquelas pessoas que chegam, que trazem idealismo e querem crescer junto ao município. Será que eu tive uma ideia errada desse município? Olha, eu estou em Ipameri há 31 anos. Eu sou uma pessoa que eu me sinto abençoado por Deus e a minha família do ponto de vista do crescimento, do profissionalismo e da oportunidade de negócio. Só que nós vemos isso numa ótica mais geral. E do ponto de vista geral, nós vemos que não foi todas as pessoas que tiveram a mesma sorte que o Bartolomeu, do que a família do Bartolomeu. Todas as crianças que nascem, elas crescem. E Ipameri não é diferente. Ipameri também cresceu de uns anos para cá. Só que o ritmo é que não tem agradado. As oportunidades, a gente entende que elas poderiam ser maiores, não só para nós que já estamos nos negócios, que já estamos estabelecidos, mas nós queremos oportunidades para as pessoas, para os jovens, para que eles não sejam obrigados a correrem para Catalão, para Caldas Novas, ou até mesmo para Campo Alegre, ou Urutaí, enfim, de algum modo eles saem da nossa cidade. E nós queremos que Ipameri seja o grande vetor, o grande responsável por gerar essas oportunidades. Então, é preciso que os políticos, nós que estamos fazendo parte desse processo aí, visando administrar Ipameri nesse próximo período, que a gente tenha uma visão nesse sentido, com essa ótica, para que Ipameri possa alcançar o seu desenvolvimento que merece e que é desejo de todos, da nossa comunidade. Pois é, hoje a gente já está mais situada, conhecendo melhor todo mundo em Ipameri, gostando bastante, até ando lutando muito através dos meus vídeos por Ipameri, pelo cidadão ipamerino. Eu queria saber do senhor, que o senhor me desse uma meta, no seu ponto de vista, um projeto que poderia mudar o nosso município de Ipameri para poder abrigar nossos filhos aqui na época escolar, por exemplo, nos cursos superiores, para que essa cidade pudesse crescer com o trabalho e desenvolvimento dos próprios filhos de Ipameri. Olha, Ipameri carece de muitas ações, especialmente dos seus governantes ou das pessoas que se propõem a governar a cidade. Pela ótica do empreendedor, do empresário que sou, eu vou lançar a minha opinião como tal. Eu acredito que Ipameri, desenvolvendo alguns aspectos, mas especialmente do ponto de vista do emprego, se a gente, de algum modo, conseguirmos dar mais cursos de qualificação para os nossos filhos, para os nossos jovens, nós estaremos preparando para que eles não só tenham mais emprego, mais oportunidades, mas como também se qualifiquem nas atividades que eles já estão desenvolvendo. E nós, fazendo isso, nós temos ferramentas muito boas, como o Senac, nós temos professores que poderão ser qualificados para darem com mais propriedade esse respaldo, essa formação para essas pessoas que querem e estão preparadas para o mercado. E nós também entendemos que se a gestão majoritária pudesse ir nas mais de 500 pequenas empresas que nós temos em Ipameri, dando consultorias para que cada uma pudesse melhorar um pouco, porque nós entendemos do ponto de vista da administração que não há nada que não possa ser melhorado. Então, mesmo o meu negócio que eu entendo que está bom,
Mas se eu tiver uma consultoria, né, graças a Deus eu posso pagar uma consultoria, eu não tenho esse tipo de problema. Mas nós sabemos que das mais de 500 empresas, a grande maioria não pode trazer um consultor especializado para a sua atividade. Então, se o poder municipal empreender, né, colocar à disposição desses pequenos empreendedores uma consultoria, ela poderá sair dali com uma relação de melhorias que ele poderá implementar e certamente vai sair gerando emprego. Quer dizer, nós temos 500 empresas. Se a gente conseguir resultado com 250, nós estaremos gerando aí 250 empregos. Então, isso é o que é o arroz com feijão, é o básico, é o que se faz sem sair do lugar, na minha opinião. Então, nós temos outras ideias, mas que serão passadas, né, no tempo certo, né, porque nós não podemos, né, nós não queremos incorrer no risco de estar antecipando alguma coisa. Esse é o ponto de vista do empresário, de modo que eu enxergo, conversando com as pessoas, a gente sente que é uma necessidade de muitos que estão aqui agora em Ipameri, nessa situação de dificuldade em busca de uma oportunidade. Realmente. Não só a qualificação, mas tem muitos aqui que têm a qualificação e também não conseguem um emprego, portanto se deslocam, né? A questão empregatícia aqui em Ipameri é séria, eu pude sentir isso, como disse, na minha própria pele, mas eu acho que todo mundo se juntando e lutando, a gente pode conseguir alguns degraus de vitória aí nessa luta. Queria que o senhor me definisse, em uma frase, se possível, a palavra justiça. Eu vou fazer a definição a seguir, mas eu queria colocar uns aspectos. Nós entendemos que buscar fontes, né, geradoras de emprego, nós entendemos que criar oportunidades passa pelo empresariado que está fora, né? Os grandes empresários, as pessoas que estão com as suas empresas em franca expansão e que buscam em Ipameri quase que como, assim, não, já estamos em vários lugares, por que não estarmos em Ipameri? Então, os gestores, né, quem se propõe a gerir o município, tem que ter a preocupação de assinar com essa pessoa, esse possível investidor em Ipameri, o pensamento de modo a atendê-lo nas suas aspirações. Nós sabemos exatamente o que os empreendedores querem. Eles querem visibilidade para a sua empresa, eles querem instalar a sua empresa num lugar alto, num lugar bonito, eles querem incentivos que, se nós não dermos, outros municípios dão. Então, é preciso estar em sintonia com essas pessoas. E certamente elas virão. Então, fechando, né, o assunto, eu acredito que essas colocações podem modificar o cenário de oportunidades no nosso município. Agora, respondendo à sua pergunta do que seria justiça, do ponto de vista de cidadão, né, como nós estamos falando num contexto político, seria tratar as coisas de modo regular, sem protecionismo, sem preferências. Me desculpa, você falou em uma palavra. Não, mas eu estou gostando, pode continuar. Eu queria que o senhor me colocasse, se equiparasse nepotismo com justiça a nível administrativo. Veja bem, eu prefiro falar do que eu entendo como um modelo adequado, um modelo que estaria promovendo justiça do ponto de vista do trabalho. Eu acho que nós temos que colocar nos postos de trabalho as pessoas qualificadas, nós temos que colocar para desenvolver as tarefas quem tiver em condições de desenvolver as tarefas, e aí, de uma maneira muito tranquila, ir alocando as pessoas que sobrarem, as pessoas que não estão contribuindo de modo positivo para o crescimento da cidade, nas demais atividades. O município é muito grande, os postos de trabalho são muitos e nós podemos, com certeza, abrigar todas essas pessoas de modo justo, mas que cada uma esteja contribuindo e dando a sua parcela, né, de trabalho e não usando só o título de empregado para que no final do mês possa ter o seu salário. Então, nós pensamos que justiça é isso, pagar pelo trabalho, né, considerando esse ponto de vista. Certo. A questão do transporte público aqui em Ipameri me levou até a lançar um projeto chamado Charrete,
que ainda não saiu do papel, mas que eu estou divulgando. E em relação a esse transporte público, o senhor vê assim, alguma possibilidade de resolução, um anel viário, um outro tipo de transporte alternativo, devido à questão das pessoas que se deslocam no espaço físico muito grande, né, distante a Medina, Dionísio, zona rural. Muitas vezes essas pessoas ficam alheias à participação na cidade. Outro dia mesmo eu entrevistei o pessoal do assentamento Alcadenário, eles se sentiram excluídos, discriminados de toda a participação em família, porque não tem, às vezes, condição de vir, não há um interesse em buscar essas pessoas para essa participação e esse exercício de cidadania. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Olha, Anali, eu achei a sua pergunta ela um pouco profunda e ela me encaminharia para o campo político. Eu gostaria, não de me abster da resposta, mas de apenas me limitar a dizer que nós temos, né, qualquer cidadão tem um compromisso de contribuir para a integração das pessoas na comunidade. Mas o senhor, como cidadão, o senhor não acha que seria viável uma ideia, um projeto em relação a essa questão de transporte público, ou o senhor acha que transporte público, como cidadão, é uma questão assim secundária, a médio prazo, a longo prazo, não é uma situação urgente? Não, o transporte público é urgente. Ipameri é uma cidade que ela é até um pouco diferente das demais. Ela tem um município enorme, né, vários distritos e extensões para ser percorridas, que nós temos até 140 quilômetros de distância, e às vezes quando a gente está, né, num distrito como Domiciano Ribeiro, a gente pensa que nem está em Ipameri. Então, a integração desses municípios, do município, desses distritos, dos povoados, ela é de extrema importância. Agora, nós temos propostas para isso, mas que faremos no tempo certo. Eu peço às pessoas que estão nos vendo agora o carinho e a cortesia de nos aguardarem. Nós estamos aí já há um mês, né, da liberação para as propagandas, para que se deflagre propriamente o processo político, não só em Ipameri como em todo o Brasil. E o novo, né, o Bartolomeu, as pessoas que confiam na minha formação, confiam na minha capacidade de gestão, estão bastante otimistas e com certeza nós daremos esse feedback de modo que a gente não incorra no risco da extemporaneidade. Então, eu peço desculpas por não falar de modo mais profundo, né, eu fico só com a promessa de que temos sim grandes ideias para a questão do transporte, não só como transporte, como outros segmentos, né, da administração, mas que faremos no tempo certo, e eu peço desculpas por isso. Agora, fala para mim, Sr. Bartolomeu, o senhor acha que um projeto charrete, que é coisa da minha ideia, não tem nada a ver com questão política nem nada, o senhor acha que seria um projeto legal ter charretes, legalizar a questão dos carroceiros e distribuir as charretes de norte, sul, leste, oeste, para que transportasse as crianças para a escola, as pessoas idosas para fazer suas compras e tudo mais? Eu acho que isso até incrementaria o lado turístico também de Ipameri, que Ipameri é uma cidade cercada pela zona rural, né? Nós sabemos disso. Eu acho que seria um projeto assim legal. Não resolveria a situação total, mas seria uma ideia que talvez pudesse ajudar, não é? E amenizar essa questão. Olha, na minha opinião, eu respeito, né, a sua proposta, a sua sugestão de um projeto charrete, mas eu vejo ele muito como poético. É importante a poesia, é importante a implementação do turismo, até pode ser desenvolvido algo nessa direção e cair no gosto popular, né, as pessoas virem de Caldas Novas para verem as charretes, desfilarem e etc. Agora, quando nós falamos do ponto de vista prático, da locomoção das pessoas, nós temos que ser mais objetivos e ter ações mais fortes. Nós teremos ações mais fortes, nós temos propostas nesse sentido, e que com certeza ajudarão não só a resolver, como a deixar de forma bem tranquila o crescimento de Ipameri do ponto de vista do transporte ser uma realidade boa e que abrigue confortavelmente todas as pessoas, né? Então essa é a nossa ideia. Mas a poesia da charrete
ela é muito boa e você deve estar fundamentando ela, né, em algo. Porque também regularizaria a situação dos carroceiros, porque eles ficam ali esperando um trabalho, né? Eles poderiam se vincular à administração, futuramente à prefeitura, as charretes serem promovidas e eles mensalmente pagando a prestação dessas vias de transporte, tendo os pontos, eles teriam um deslocamento constante durante todo o dia. Seria também uma viabilidade para uma outra questão, muito pequena, empregatícia, diria, mas já traria outros resultados, Não, né? Eu sou favorável. O que acontece, todos os postos de trabalho que Ipameri puder abrigar e puder proteger e ajudar a desenvolver, eu acho importante. Quando eu disse poético, é porque hoje nós temos necessidade de velocidade, mas não quer dizer com isso que o projeto Charrete não é viável. Ele é importante, sim, mas não diria como solução para o transporte. Do ponto de vista da poesia, do turismo, né, e que nós temos, inclusive, perfeita noção de que eles têm atividade, sim, eles têm uma renda pelas suas atividades de carroça. O supermercado Verônica utiliza esse tipo de transporte, então ele compõe perfeitamente no contexto do nosso município. Quando você me falou, eu quis me referir em relação à opção de transporte. Como opção de transporte, eu acho difícil, até porque uma carroça é um pouco alta, né? Tem a dificuldade, especialmente para crianças e tal. E normalmente quando alguém pega um transporte, ele está com muita vontade de chegar rápido. Então, mas para transporte de pequenas cargas, tal, eu acho válido, né? Eu parabenizo o pessoal que mantém aí, né, de modo tradicional, ganhando o seu dinheirinho com as carroças. Eles são importantes, inclusive tem um papel muito importante no processo de desenvolvimento da nossa cidade. Então eu parabenizo, cumprimento, né, para o pessoal. E vejo dessa forma. Eu acredito que Ipameri desenvolve muito bem e eles fazem parte desse contexto e são muito importantes. Pois é, eu de vez em quando eu subo na carroça e vou passear por aí. Eu gosto muito da carroça, eu venho de Goiânia, eu sempre lecionei perto de lugar onde tinha pasto, isso é muito legal. Bom, eu estou aqui, estou começando, estou caminhando, eu tenho mais que aprender, não é? Tenho a humildade de estar aprendendo. E o que o seu Bartolomeu falou, eu creio que seja de coração. Agora ele vai dar um recadinho e vai despedir de vocês. E aproveita esse recadinho para pôr aqui no coração, ó. Inclusive os meus entrevistados são todas pessoas muito legais, que dá para passar muito conhecimento e informação para a gente. O senhor pode despedir agora do pessoal? Bom, muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar me mostrando para as pessoas, porque nós que queremos dar visibilidade ao nosso nome, queremos ser conhecidos pela nossa capacidade de propor algo que pode melhorar para a nossa cidade, melhorar e contribuir para o nosso desenvolvimento. Então, isso é muito importante. E nós sabemos que é de pessoas como você, Nali, de pessoas que estão dispostas a contribuir de modo positivo para o desenvolvimento, né, que nós vivemos, que Ipameri pode alcançar o seu crescimento, o tão desejado desenvolvimento que a comunidade precisa. Então, por hoje, agradeço e se vocês precisarem de mim, eu estou aí à disposição e certamente vou estar buscando novas oportunidades para falar, para passar as nossas mensagens, certamente no momento mais apropriado, em questões relacionadas com a política. É o que eu falei quando eu disse que eu iria procurar cada uma das pessoas que quisesse fazer Ipameri crescer, não é? Está aí mais uma prova de democracia, de cidadania, de respeito pelo povo ipamerino, de respeito pelo cidadão. Está aberto, é o que eu disse, o verdadeiro político, a verdadeira pessoa que se presta, ela não fecha suas portas, mas abre e atende com carinho, respeito e educação. Porque se desde já não se proceder desta forma, o que será depois? Um abraço para o Brasil, para Ipameri primeiramente, Goiás e todo o Brasil e o planeta Terra. Um beijo, Nali.